Nessa videoaula, vamos abordar comandos do software GeoGebra. Os conteúdos dessa aula são janela de comandos, comandos e categorias de comandos. Vamos abordar também a sintaxe de um comando, ou seja, como se escreve um comando e quais são os atributos desse comando. Vamos abordar também a ajuda online que o GeoGebra oferece para saber mais sobre os comandos e vamos resolver alguns exemplos utilizando comandos. Vamos para a videoaula. Então, primeiramente, para acessar os comandos do GeoGebra, devemos clicar neste ícone. Então, clicando aqui neste ícone, aparece uma persiana, uma janela com uma lista de comandos do GeoGebra. Então, se eu clicar aqui e arrastar para cima, eu terei aqui categorias de comandos. Então, eu tenho uma categoria chamada funções matemáticas. Se eu clicar no mais, vou abrir essa categoria e aqui eu consigo ver uma listagem de funções pré-definidas do GeoGebra. Eu também tenho outras categorias: álgebra, cônicas, diagramas, uma série delas. Vou abrir então a categoria todos os comandos. Aqui estão listados todos os comandos do GeoGebra. Então nós vamos utilizar alguns deles. Então, por exemplo, eu vou selecionar um desses comandos. Vou selecionar o comando comprimento. Então, eu clico no comando comprimento e ao clicar no comando comprimento, o GeoGebra exibe logo abaixo todas as sintaxes possíveis desse comando. Então, o comando comprimento pode ser utilizado para calcular o comprimento de um vetor. Pode ser utilizado para calcular o comprimento de um ponto, o comprimento de uma lista de valores, o comprimento de um texto, o comprimento de um lugar geométrico, entre outros que ele pode ser utilizado. Eu posso clicar no ícone exibir ajuda online. Vamos fazer isso. Ao clicar aqui, abre-se a janela do navegador no site do GeoGebra, onde exibe uma ajuda sobre o comando comprimento. Mas note que essa ajuda ela não está em português, está em inglês. Então, o comando comprimento em inglês se escreve dessa forma. E aqui nós podemos encontrar todas as possíveis sintaxes do comando comprimento e uma breve explicação do que é feito ao acessar, ao utilizar o comando comprimento. Vejamos agora como utilizar alguns comandos do GeoGebra. Vamos utilizar, em primeiro lugar, o comando círculo inscrito. Para isso, eu vou construir um triângulo. Então, clico na ferramenta polígono, A, B, C e D. Construir um triângulo ABCD. Agora, vou usar o comando círculo inscrito para construir um círculo inscrito a esse triângulo. Então, clicamos na caixa de entrada e digitamos o comando círculo inscrito. Ok, então a sintaxe do comando é o seguinte: círculo inscrito, ele precisa de 3 pontos. Então eu vou digitar os pontos aqui. Digito o primeiro ponto A, teclo Tab, vai para a segunda parte da sintaxe, digito o ponto B, teclo Tab, vai para a terceira parte, digito o ponto C, teclo e Enter. O GeoGebra constrói o círculo inscrito no triângulo ABC. Se eu movimentar ou deslocar os pontos, o círculo será redefinido no interior ou inscrito a esse triângulo. Nesse segundo exemplo, vamos utilizar o comando coeficientes para extrair os coeficientes de um polinômio. Então, digitamos P de x
que é o nome do nosso polinômio, igual a x elevado à quarta menos 5x ao cubo mais 2x mais 7. Enter. Aparece, como você pode ver, o polinômio na janela de álgebra. Agora vamos digitar o comando coeficientes. E como entrada vamos dar o nome do nosso polinômio, que é p de x. Digitamos p de x, teclamos Enter e o GeoGebra obtém todos os coeficientes do polinômio p de x, como a gente pode ver. Então, o coeficiente de x à quarta é 1, de menos 5x à terceira é menos 5. Como não tem um termo algum x ao quadrado, ele coloca 0, de 2x é 2 e o termo independente 7. Neste exemplo, vamos utilizar o comando limite. Então, para isso, vamos obter uma função. A função que vamos utilizar é f de x igual a 1 sobre x. Digitamos a função, o GeoGebra exibe o seu gráfico na janela de visualização. Agora vamos calcular o limite dessa função. Então, digitamos limite de f de x quando x tende a 2. Então, é só digitar limite, o nome da função, vírgula, para qual valor queremos o limite. Aqui em 2. Teclamos Enter, o GeoGebra faz o cálculo e retorna um valor. E esse valor é 0,5, porque o limite de f de x igual a 1 sobre x quando x se aproxima de 2 é igual a 0,5. Mas podemos calcular o limite quando x tende para o infinito. Então, digitamos limite, entre parênteses, o nome da função, no caso f de x, vírgula, quando x tende ao infinito. Então, para isso, vamos acessar este ícone e vamos clicar no infinito. Teclamos Enter. Quando x tende ao infinito, nessa função, o limite dá 0. Mas qual que é o limite quando x tende a 0? Então, digitamos novamente. Limite de f de x quando x se aproxima de 0. Enter. Resulta um valor indefinido. Por quê? Porque quando x se aproxima de 0, uma função de um lado vai para mais infinito, do outro lado vai para menos infinito, o limite é indefinido. Então podemos calcular os limites laterais. Então vou calcular limite superior de quem? Da função f de x quando x se aproxima de 0. Superior. Quando x se aproxima de 0, quando x se aproxima de 0 por valores maiores que 0, o limite dá mais de infinito. E podemos calcular também o limite inferior da função f de x quando x se aproxima de 0. Então, quando x se aproxima de 0 por valores menores que 0, o limite é menos de infinito. Agora, vamos utilizar o GeoGebra para encontrar os fatores primos de um número. Então, para isso, clicamos em Controle deslizante e clicamos aqui na janela de visualização. O nosso controle deslizante será chamado de A, o seu valor mínimo será 1, o seu valor máximo será 100 e ele vai ter um incremento de 1 em 1. Aplicar. Okay? Então, aparece o nosso controle deslizante 1. Na janela de entrada, na caixa de entrada, digitamos o comando, então, fatores primos. Fatores primos. E como atributo, eu vou digitar o valor o nome do nosso controle deslizante, que será A. Teclo Enter. Então, o comando calcula todos os fatores primos do nosso controle deslizante. Como o nosso controle deslizante tem valor 1, vai aparecer um conjunto vazio. Vamos modificar então o valor do nosso controle deslizante. Vamos modificar para 18. Quais são os fatores primos de 18? Então, 2 vezes 3, 6.
6 vezes 3, 18. Então, note que ele exibe todos os fatores primos, inclusive repete aqueles que aparecem mais de uma vez na composição do número. Vamos alterar novamente aqui o nosso valor para 32. É igual a 2 elevado à quinta, então ele repetiu 2 5 vezes. Vamos alterar para um outro valor qualquer. Então, esses são os fatores primos de 45. Apresentemos anteriormente alguns usos dos comandos do GeoGebra, mas vale a pena abrir essa janela e investigar os vários comandos que o GeoGebra oferece.